Bem-vindos a mais um Conexão Mara, gente que fala com gente. Eu falo em nome da campanha Escolha Calma, e nesse mês o Escolha Calma tem um tema muito profundo, muito importante, um dos 12 valores da campanha e um dos que eu acho um dos mais relevantes, que é o respeito. E como ele anda de mão dadas com tantos outros valores da nossa própria campanha e outros que talvez não estejam inseridos, né? O que seria da tolerância sem respeito? Como que a gente agiria com paciência se a gente não tivesse respeito? Como que você coloca o amor em prática se você não respeitar? Como que você se mostra humilde se você não traz o autorrespeito e o respeito pelo outro? E enfim, o respeito ele talvez anteceda, ou talvez ele esteja conectado com tantos outros valores que permeiam a nossa campanha e valores humanos de uma forma geral. Talvez ele seja a base, né, para as nossas inter-relações e para a nossa relação com nós mesmos. Eu poderia estar dividindo o respeito em 3 partes: o eu, o outro e o planeta. Eu queria me ater às 2 primeiras para não ficar tão extenso o vídeo. Primeiro trazendo o eu, né, a importância do autorrespeito. E como que a gente, talvez uma das maneiras, né, que a gente possa detectar que a gente não está se respeitando é quando a gente fala sim querendo dizer não. Essa é apenas uma das maneiras, né? E quantas vezes a gente fala sim para agradar o outro, fala sim com medo, por medo, medo talvez dentro de um ambiente de trabalho, medo num relacionamento e, de uma forma geral, né, o receio, né, do que possa ter de consequência o simples fato de dizer não. O dizer não não quer dizer que você não seja cooperativo. Aliás, tem uma frase, né, que diz assim: cachorro que corre por gosto não se cansa. Ou seja, se você está sobrecarregado, mas está feliz, se você está fazendo um monte de coisa, mas está tudo ok, está tudo certo, né? Sente o que o teu coração diz. Mas se você está fazendo as coisas e está sentindo peso nisso, ou está se sentindo contrariado, então você está se desrespeitando. Então, é a partir do momento que você começa a colocar limites, e aí você começa a entender que você está se respeitando e também respeitando o outro. Porque em algum momento você pode ter o pavio explodir simplesmente porque você aguentou um monte de coisas que você não estava querendo aguentar. Então eu volto a dizer, cachorro que corre por gosto não se cansa. Não quer dizer, não quer dizer que você não esteja cooperando, que você não esteja fazendo um monte de coisas, às vezes cansado fisicamente, mas feliz internamente. Esse talvez seja um termômetro, um ponto que você pode ter como parâmetro, bússola, para saber se você está sendo respeitoso com você. E com relação ao outro, né? Puxa, aí é um universo muito grande e eu vejo hoje um mundo tão polarizado, cada vez mais polarizado pelos próprios algoritmos, pela a própria, como é que eu posso dizer, má intenção de muita gente que manipula, inclusive, as informações, né, e polarizando cada vez mais o mundo em todos os aspectos. Eu não vou me ater a um só aqui, não, porque está polarizado de todas as formas. E como isso tem prejudicado? Como isso tem feito com que seja difícil tratar o respeito, porque é como se estivesse chancelando aquilo que você acredita, porque cada vez mais vai vir daquilo, né, através das mídias sociais, através das pessoas que se relacionam, porque você vai atraindo isso e você esquece de olhar que existe um outro, que existe uma outra visão, que existe uma outra maneira de encarar as coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ser um pouco, ter esse desfoque das cenas e de nós mesmos, para não estar tão assim coberto de razão, né?
vestindo assim aquela capa de autoridade e fala, não, o jeito que eu penso, o jeito que eu falo é o certo. Então, cuidado, vamos olhar com calma e analisar se a gente não está sendo levado, né, pelas circunstâncias, em vez de estar tendo uma opinião realmente sincera e honesta sobre aquilo, sabendo respeitar o outro. Tem uma frase do John Lennon que ele fala, celebre as diferenças, busque harmonia e não a diversidade. Olha que rica essa frase, né? Você, em vez de estar buscando aquilo que é igual a você, buscar o diverso, o diferente, que você vai estar aprendendo. Deixa eu ver o porquê que o outro tem uma visão diferente da minha. E não simplesmente desdenhar o que o outro pensa ou o que o outro sente. Talvez uma das piores formas de desrespeito é tentar fazer duas coisas diferentes iguais. Porque se elas são diferentes é porque a natureza delas é assim. A nossa natureza é assim. Então por que querer igualar tudo e a todos? Né? A aceitação do outro como ele é. Tem um vídeo, eu sei que é de propaganda, uma propaganda da Coca-Cola, que ele fala de preconceito. Se eu colocar lá no YouTube Coca-Cola preconceito, é uma propaganda lá de fora, mas que traz uma mensagem fantástica. Eu não vou dar spoiler, que para você ir lá e ver, quem não conhece, vale muito a pena. É um videozinho, acho que não deve ter 3 minutos. E por falar em minuto, né, a gente às vezes leva 1 minuto, como você vai ver nesse vídeo, para julgar o outro, pela aparência, por uma fala, mas talvez a gente leve a vida inteira sem olhar para nós mesmos, sem procurar se entender, mas é bom para palpitar no outro. Também vem uma outra frase, adoro essas frases, porque elas têm sempre um contexto muito grande por trás, aquela frase famosa do Jung, que ele fala, estude todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Talvez ali ele se referia a psicólogos, né, tratando dos seus pacientes, mas a gente pode ir além. Poxa, eu tenho tanto conhecimento, sei tanta coisa, mas quando eu tratar com o outro, eu vou tratar dele na essência, assim como eu. Ele tem saberes que eu não tenho. Eu vou respeitar isso. E muitas vezes tem muito mais do que eu tenho para oferecer. Eu vou trazer uma reflexão para você pensar, se algum dia você passou por essa situação na sua vida, se você, um dia por algum motivo, você se sentiu desrespeitado, ou se viu no meio de uma fofoca, ou discutiu por uma coisa inútil, ou sofreu algum tipo de preconceito. E nesse momento, você soube lidar com a cena com equilíbrio. Você não revidou, você não agrediu, ao contrário. Você, em vez de entrar na energia do outro, você trouxe o outro para a tua energia de paz, de equilíbrio. E se isso aconteceu, qual que é a sensação que você sentiu naquele momento? Qual a sensação que você sentiu depois? Qual que foi a reação dessa pessoa? Talvez num primeiro momento não foi das melhores, mas será que lá na frente também você não levou ela à reflexão? E como que essa cena se desenrolou na frente? Se você nunca passou por isso, se permita, em algum momento, trazer esse discernimento e fazer, né, com que isso aconteça dessa maneira que eu estou te falando, assim, de você ter esse equilíbrio, você não entrar nessa energia, você trazer esse autorrespeito e você vai estar com certeza respeitando os outros. Tenha certeza que não é elevando o seu tom de voz, gritando, que você vai ter resultado, mas sim elevando as suas palavras. Se a gente pensar que quem faz a semente crescer e germinar é a chuva e nunca o trovão. Então pensa isso. Faça esse paralelo da natureza com você, com a tua maneira de falar e interagir com o outro.
Para finalizar, eu queria te indicar um vídeo, esse eu anotei aqui, e para não esquecer, é um videozinho também, um TED de 5 minutos, curtinho, da Anne Mari. Se você colocar lá, tudo começa pelo respeito. Tem um poema dessa menina lindo, lindo, que circulou um tempo atrás nas redes sociais, nas mídias, né? E que viralizou. Nesse TED, ela recita ele, ela comenta sobre ele e depois faz mais um videozinho. Eu estou vendo o meu tempo aqui, o tempo do TED dela é metade do meu, é que quase todos os valores aqui do Escolha Calma são muito profundos. Um valor como o respeito daria uma palestra, um workshop, um diálogo de 2 horas, né? Uma roda de conversa, né? Cada um trazendo o seu ponto de vista, né? Daria um retiro de final de semana, mas aqui a gente tem que equalizar o tempo. E eu agradeço de você ter ficado até agora aqui comigo e espero que você tenha gostado. Se gostou, que todo mundo pede aí, dá um like, compartilha, mas o mais importante, bota lá. O que você achou? Qual que é a tua visão? Qual que é o teu ponto de vista com relação ao respeito? O que eu falei aqui fez sentido ou não? Poxa, Álvaro, isso aqui que você falou não fez sentido. Ou eu poderia agregar ainda mais isso. Um beijo carinhoso, fique em paz.